noite, Augusto Xavier. Boa noite, amigo telespectador. A questão é muito simples. Quem tem curso superior, segundo o nosso Código de Processo Penal, tem direito a uma prisão especial. Existe um regimento, desde 2000, da Secretaria de Administração Penitenciária, que estabelece que aquelas pessoas presas preventivamente devem ser alocadas no 13º Distrito Policial. Agora, a lei não fala que eles não podem ficar nos centros de detenção provisório. O que a lei exige é que outros presos devem ficar juntos com esses presos que têm curso superior. O que não podemos ter é uma pessoa que tem uma prisão especial estar numa cela com uma pessoa que não tem prisão especial. Qual o distrito que ela vai ficar ou não, isso é a secretaria que tem que garantir. Agora, um ponto importante é, tanto o Alexandre Nadorni como qualquer outro preso tem que ter a sua integridade física e moral respeitada. Augusto, todos são importantes, todos modernizam direito penal, direito processual penal, mas é evidente que alguns dispositivos, na nossa opinião, são passíveis de algumas falhas. Por exemplo, a criação do crime de utilização do celular, de envio, de ingresso do celular num presídio, ela é muito positiva. Ocorre que ela tem uma punição de 4 a 8 anos de pena privativa de liberdade. Quer dizer, uma mãe que leva um celular, um advogado que leva um celular para um preso, pratica o ilícito? Pratica. Mas o ilícito de levar um celular, ter uma pena maior do que o próprio roubo, não tem sentido, até porque nós temos hoje uma punição, que é a chamada punição para o funcionário público que fica no presídio e que não age quando vê a pessoa utilizando o celular, com uma pena de 3 meses a 1 ano. Ou seja, há uma ofensa à proporcionalidade. O que nós deveríamos ter? Uma pena um pouco menor e, como bem disse o doutor entrevistado, a autoridade policial, sim, de que, com relação àquele que utiliza o celular, que é o preso, deve ter uma pena aumentada. Inclusive, a nossa Comissão de Direito Criminal da OAB, da qual eu presido, orientada pelo nosso presidente Durso, está se manifestando a respeito desses projetos de lei. Seria mais fácil. Isso eu acredito que tem que ser feito. Mas vamos imaginar que a tecnologia avança a cada dia e surgem novos meios de comunicação dos quais o preso consegue se comunicar com o lado externo do sistema prisional. Portanto, o dispositivo que incrimina esse meio de comunicação com o exterior, ele é positivo, ele é válido. Sim, ela ofende a proporcionalidade. Não pode o agente, o funcionário público, responder por uma pena de 3 meses a 1 ano e uma mãe que entra com celular, que não é funcionária pública, que não tem fé pública, responder a uma pena de 4 a 8 anos e uma pessoa que pratica roubo responde a uma pena de 2 a 8 anos. Temos que punir, mas respeitando a proporcionalidade entre a lesão e o fato. Sim, nós temos no Código Penal 2 crimes, o crime de roubo e o crime de extorsão. Eles têm a mesma punição. Qual a diferença de um para o outro? É que o roubo, o agente, o bandido subtrai a coisa. Enquanto que na extorsão, também através de uma violência físico-moral, é a vítima que entrega a coisa. Ocorre que, no crime de roubo, havia um aumento especial de pena naquele roubo com o chamado sequestro relâmpago, enquanto a vítima ficava um determinado período com o agente, com o criminoso. E, lamentavelmente, o legislador falhou, não trouxe esse aumento de pena na extorsão. Então nós não tínhamos esse aumento de pena na extorsão chamado sequestro relâmpago. O que fez o legislador agora? Incluiu na extorsão esse aumento de pena. Mas lamentavelmente cometeu uma falha. Qual a falha? Ele trouxe uma pena diversa daquele aumento especial do roubo. Da mesma forma como na lesão corporal. Se temos uma extorsão com lesão corporal grave ou gravíssima ou com morte, ele traz uma pena igual à extorsão mediante sequestro. Diferente daquela pena no roubo quando há lesão corporal grave ou gravíssima ou morte. O que deveria fazer o legislador? Unificar, deixar as 3 penas iguais, tanto do roubo como da extorsão e da extorsão mediante sequestro, como do roubo quando há esse sequestro relâmpago e extorsão quando há esse sequestro relâmpago. Sim, o que acontece é, nós temos um projeto que foi aprovado pelo Congresso que depende da sanção do presidente da República, que modifica dispositivos do Código de Processo Penal. Dispositivos relacionados aos processos do júri, do Tribunal do Júri, dos crimes dolosos contra a vida. Uma das modificações significativas se refere à não possibilidade de recorrer o protesto por novo júri quando a pena é superior a 20 anos. Isso vai deixar de existir no momento em que o presidente sancionar esse dispositivo. O que nós entendemos é que poderia haver um outro mecanismo que justificasse um protesto por novo júri, mas não ligado à pena. A pena imposta é a pena que o acusado tem que cumprir. Poderíamos ter uma modificação
modificação, uma possibilidade de protesto por novo júri, ligado, por exemplo, a uma decisão de 4-3. Se o júri decidisse por 4-3, por um voto, isso sim seria razoável para que ele tivesse direito de um novo júri, mas não uma pena excessiva. Eu concordo com essa modificação e eu acho que não tem sentido você, por uma pena mais alta, ter direito a ter um novo júri que poderá possibilitar, como aconteceu nesse caso, em uma absolvição. Sim, o ponto importante que a sociedade tem que entender é que nós temos dois tipos de punição, de prisão. Aquela prisão que é dada quando o tribunal, quando o Estado condena definitivamente a pessoa, ou seja, ele deve cumprir uma sanção para com o Estado. E aquela prisão excepcional, a prisão cautelar. Essa prisão é dividida em temporária e preventiva. E ela exige alguns requisitos legais, que nós chamamos fumus comissi delicti. O que significa isso? A fumaça do cometimento do delito. Isso vem tanto na materialidade, ou seja, num exame de corpo de delito, num homicídio, e nos indícios de autoria. Não precisa nenhuma confissão, os indícios são suficientes. Mas exige-se ainda um outro requisito, que é chamado periculum libertatis, ou seja, qual o perigo daquela liberdade daquela pessoa. Porque nós temos na Constituição a presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até aquela condenação definitiva. Mas tem a exceção. E qual é a exceção? Essa prisão preventiva. E qual é o outro requisito relacionado a periculum libertatis? São eles: risco à aplicação da justiça, risco à garantia da ordem pública, risco à instrução do processo. É a pessoa que ameaça uma testemunha, é a pessoa que destrói provas de um processo. Isso traz um risco à instrução, traz um risco à busca da verdade sobre aqueles fatos, risco à aplicação da justiça, a pessoa traz indicativos de que vai fugir. Isso é importante. Então, são esses os requisitos. Risco à garantia da ordem pública. O que hoje se entende por garantia da ordem pública, isso vem sendo decidido e julgado reiteradamente pelo STJ e pelo STF. Garantia da ordem pública é quando aquela pessoa, o acusado, solto, traz um risco à sociedade. E quando que se verifica isso? No momento em que aquela pessoa tem antecedentes, tem indicativos de ser uma pessoa violenta. Não podemos considerar uma pessoa violenta pelo fato no qual ela ainda está sendo processada. Por isso que clamor público, revolta da sociedade, não justifica uma prisão preventiva. É isso que os tribunais superiores têm entendido. O que a sociedade tem que entender é que ele não foi preso ainda, mesmo confessando. Por quê? Porque não tivemos uma condenação definitiva. Porque no momento em que o Estado condenar definitivamente, essa pessoa terá uma sanção e terá que cumprir essa sanção. O importante é que o Código de Processo Penal, ele estabelece que réu preso tem direito à preferência num processo, mas os casos de interesse social também têm preferência. O que a Justiça tem que fazer, o que o Poder Judiciário tem que fazer? Dar a resposta, agir rapidamente, realizar um júri, num caso doloso contra a vida, rapidamente, analisar um recurso rapidamente. Inclusive, esse recurso, esse projeto de modificação do Código de Processo Penal, traz um dispositivo muito interessante, no qual a instrução será realizada em uma única audiência. Da mesma forma como temos no Juizado Especial de Pequenas Causas. Agora, é evidente que nessa única audiência nós teremos, se possível, o interrogatório dos acusados, as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. O que nós temos que respeitar é o contraditório, ou seja, se o Ministério Público arrolar testemunhas em outro estado, em outra comarca, deveremos expedir carta precatória para elas serem ouvidas, da mesma forma como a defesa tem esse direito. Não podemos impedir o Ministério Público e os advogados de defesa de indicarem e ouvirem as suas testemunhas. Em termos, porque a confissão, primeiro, não é prova absoluta. Nós não temos mais hoje no processo penal a prova absoluta. Todas as provas têm o mesmo valor. E eu digo isso porque muitas vezes uma pessoa pode confessar um crime que não praticou para defender um marido, para defender um filho. É comum isso acontecer. E com relação à prisão preventiva, ela vem estabelecida em lei. Ela está no artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige, além dos indícios, o risco à aplicação da justiça, a garantia da ordem pública e da instrução. Então nós não podemos agir diferente da lei. Foi uma evolução do direito penal e da sociedade. Já houve tempos em que, num tempo da Inquisição, da ditadura, em que se prendia para depois se acusar. Hoje não. Hoje se acusa, se dá possibilidade de defesa e depois de uma condenação se cumpre a pena.
Inclusive, nós temos hoje 2 preceitos constitucionais que garantem a presunção de inocência. Nós temos o artigo 5º da Constituição, que estabelece que ninguém deve ser considerado culpado até uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e nós temos a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil em 1992, que também estabelece a presunção de inocência. Então, não significa que a sociedade, que o Poder Judiciário está imune. O Poder Judiciário não está imune. Ele tem que agir com rapidez, para que aquela pessoa que pratica o crime cumpra sua sanção perante o Estado, mas que ela tenha direito a responder aquele processo em liberdade, salvo nos casos especiais, que são eles, os da prisão preventiva e o da prisão temporária. As leis fazem justiças, e eu concordo com a posição do coronel. Queria dizer para o coronel que eu sou advogado criminalista, sou professor de direito penal, mas, coronel, eu também sou defensor dos direitos humanos, mas não só do preso, não. Eu sou defensor dos direitos humanos, do preso e das vítimas. Porque da mesma forma que eu sou advogado, antes disso eu sou cidadão. Eu tenho família, eu tenho esposa e tenho 2 queridas filhas. Portanto, eu concordo com o coronel de que quem tem que responder é o Poder Judiciário. O que nós não podemos ter hoje é 60% de presos preventivamente e 40% dos presos que são aqueles que cumprem pena. E, lamentavelmente, não tem mais espaço, como bem disse o coronel, de que há necessidade de construção de novos presídios. Para quê? Para que aquelas pessoas que devem para com o Estado iniciem o seu cumprimento de pena. O que nós não podemos aceitar é que um recurso num tribunal de 2º grau demore 3 a 4 anos para ser distribuído e mais 1 ou 2 anos para ser analisado. O que nós não podemos aceitar é que um juiz de 1º grau, após o interrogatório de um acusado, demora muitas vezes 6 meses ou 1 ano para realizar a oitiva das testemunhas de acusação. Ou depois, mais 1 a 2 anos para iniciar a oitiva das testemunhas de defesa. E a culpa não é só do juiz, a culpa é de um sistema. Ou seja, temos que aumentar o número de juízes, estabelecer algumas modificações nos códigos de processo penal, no Código Penal. Por exemplo, essa questão do júri. Essa celeridade do júri é uma resposta importante que o Poder Legislativo, e que com certeza o presidente sancionará, de se tentar fazer numa instrução só esse julgamento. É claro que será impossível se tivermos testemunhas que terão que ser ouvidas por precatória, mas já é uma iniciativa. Eu não tenho dúvida que a instrução ocorrerá mais rapidamente, da mesma forma como nós temos a Lei 9.099, que trata do juizado especial de pequenas causas. É uma lei mais rápida, ou seja, o Poder Judiciário, aliado ao Poder Legislativo e o Poder Executivo, tem que agir. E tem que agir para quê? Para que não traga esse sentimento de impunidade que a sociedade vive hoje. Nós não podemos ter hoje uma vítima de homicídio esperando da justiça 15 anos para ver aquele assassino atrás das grades. Isso não pode acontecer. Isso, a justificativa do juiz de 1º grau, Dr. Fossen, que decretou a prisão preventiva, está embasada na garantia da ordem pública. Ele faz um raciocínio de que há uma comoção social, que a sociedade já decidiu a respeito dos fatos e que essa comoção social coloca em xeque a credibilidade da justiça. Portanto, há um risco à garantia da ordem pública. É uma posição defendida por ele, mas não é uma posição defendida pelos tribunais superiores.